Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui as sugestões dos inscritos para essa partida que está acontecendo agora em dezembro no Sunway Chess Festival, torneio que está tendo em Barcelona, na Espanha. E aqui a gente tem o Vassily Ivanchuk de brancas, o gênio ucraniano, campeão sem coroa. Vassily Ivanchuk de 50 anos de idade contra o Ramesh Babu Praggnanandhaa, prodígio indiano de 14 anos de idade. Então aqui a gente vai ver o confronto de gerações. O Ivanchuk está de brancas contra o Ramesh Babu Praggnanandhaa e o Ivanchuk abre aqui a partida com E4, peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Praggnanandhaa. Cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3, aqui deixando na dúvida se vai jogar uma siciliana fechada com D3. Depois de D6, D4. Aqui o Ivanchuk ele gosta, né? Ele fingiu que ia jogar uma fechada, agora ele abre aí a siciliana com D4, trocando aí, propondo as trocas no centro. C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 e agora bispo aqui em C4 pelo Ivanchuk. Dama B6, o Praggnanandhaa continua com lances típicos aí de siciliana e o Ivanchuk aqui o que jogar, né? Bom, o cavalo dele tá atacado aqui duas vezes, essa posição é muito comum. Tá, você que joga online, você que joga torneio, essa posição é bastante comum. Aqui muito tranquilamente algumas pessoas erram jogando aqui bispo em E3, né? Porque aí vem dama por B2 e as pretas, né, apesar de que as brancas conseguem defender uma posição como essa, as pretas acabam em geral levando a melhor, né? Então o que fazer, né? Aqui o Ivanchuk vai para uma ideia bastante interessante. Bom, cavalo B3 também já foi tentado, é um bom lance. E o Ivanchuk vai para essa ideia de cavalo de D aqui em B5. Aí, bom, o Praggnanandhaa tá com esse cavalo aí perto, joga um A6 para expulsar o cavalo. E agora o Ivanchuk já começa a fazer maluquices aqui. Primeiro com o bispo em E3, né? Então esse lance aqui tá atacando a dama, não dá tempo agora do Praggnanandhaa capturar o cavalo. Dama agora em A5 e você fala o seguinte, puxa vida, acho que o Ivanchuk não tá mais em forma, porque agora o cavalo dele tá atacado, vai ter que sair daí. O cavalo em C3 está cravado. E o peão de E4 vai cair, né? As pretas vão atacar com tudo. Vamos ver. Aqui o Ivanchuk faz o lance cavalo D4, recuando, portanto, aí o cavalo. E o Praggnanandhaa poderia tentar alguma linha como cavalo por E4. Espertamente, ele não faz isso e joga o lance E6. É claro que o Ivanchuk não está fora de forma. Ele é um grande jogador, um dos melhores aí do mundo, né? Não ia fazer besteira. Então aqui qual que é o ponto, pessoal? Por que o Praggnanandhaa também, né, um prodígio esperto aqui, né, também uma das promessas do xadrez mundial, por que ele não capturou aqui o peão, né? Iria para uma linha muito complicada depois de cavalo por E4, as brancas têm dama F3, tá bom? Então com forte pressão aqui em F7, atacando também o cavalo. E aqui a gente percebe que o Ivanchuk, para ter entrado nessa linha, porque ele deve estar com estudo em dia, né? E o Praggnanandhaa por ter recusado essa linha também, tá? Aqui o melhor que as pretas podem fazer é recuar o cavalo para F6, né? Bloqueando o ataque em F7. E depois de cavalo por C6, as brancas têm uma ótima posição, tá? As pretas não podem recapturar, senão dama por C6 dá cheque e cai a torre na sequência. As pretas teriam que jogar dama C7 aqui, atacando o cavalo e fazendo um raio-x no bispo. Iria para essa linha bem complicada, né? As brancas poderiam continuar aqui com cavalo D5 e depois de dama por C6, cavalo aqui por F6, cheque, G por F6 e bispo D5, a gente teria uma linha onde as brancas sacrificam vários peões, por exemplo, dama por C2, torre C1 e dama por B2. A gente tem uma posição onde as brancas teriam aqui 3 peões a menos, no entanto um desenvolvimento muito mais acelerado. E certamente tem compensação, as brancas devem seguir melhores nessa linha depois aqui de roque, tá? Dá um jogo bastante interessante, inclusive, nessa posição aqui, onde as brancas têm 3 peões a menos, mas tem mais atividade aí para as peças, o rei das negras ainda está no centro, né? Então seria bastante interessante, mas melhor para as brancas. O Praggnanandhaa não quis entrar nisso daí, né? Aqui nessa posição ele não foi para o peão. Outra linha possível, tá? Depois de dama aqui em F3, as pretas poderiam pensar alguma coisa como cavalo aqui em G5, tá bom? Também é uma linha interessante onde as brancas ficam melhores. Depois de bispo por G5, o ponto todo é que está caindo agora em D4. Depois de cavalo por D4, as pretas parece que estão bem, porque o cavalo está atacando a dama, o cavalo está atacando o peão em C2, a dama está atacando o bispo aqui de G5, mas as brancas teriam aqui o recurso bispo por F7 primeiro, dando cheque, protegido aqui pela dama,
E depois de rei D8, dama aqui em E4, tá saindo do ataque, defendendo C2, contra-atacando o cavalo. E aí depois de, por exemplo, dama por G5 e dama por D4, a gente tem um jogo interessante também, aí com igualdade material e uma posição bastante interessante também, com leve vantagem para as brancas por conta desse rei aqui no centro, né? E uma terceira possibilidade, pessoal, depois de dama em F3, seria também o lance cavalo em E5. Então eu quero mostrar isso, pessoal, não quero me estender muito em abertura não, tá? Já vamos passar para frente para ver a partida, mas eu tô mostrando todas essas, como essa abertura aqui ela é rica, como o jogador, como o Ivanchuk e o Praggnanandhaa tem que estar preparados, né? Porque todas essas possibilidades certamente passam na mente do jogador na hora lá do jogo, né? E se a pessoa não está preparada, ela não consegue muitas vezes achar as melhores continuações e às vezes perde muito tempo também para isso, né? Depois de cavalo E5, parece que as pretas ficam com forte atividade, mas as brancas também teriam aqui o recurso bispo por F7 cheque, e depois de cavalo por F7 e dama por E4, as brancas recuperaram o seu peão e também tem uma estrutura melhor de peões nessa variante, 2 ilhas de peões contra 3 ilhas de peões aqui, melhor para as brancas, tá? Por isso, vamos para a partida. Por isso que o Praggnanandhaa não quis entrar em nada disso contra o Ivanchuk, que faz simplesmente aqui o lance E6, colocando, eliminando os problemas lá em F7. A partida seguiu com roque, bispo em E7 e agora o bispo em B3, colocando também o bispo aí em segurança. Cavalo por D4, bispo por D4 e agora roque. Dama D3, completando o desenvolvimento, conectando as torres. E agora B5. Legal, tá tudo certo até agora. O Ivanchuk jogando direitinho, o Praggnanandhaa jogando direitinho. O Ivanchuk, pelo visto, vai atacar na ala do rei. E o Praggnanandhaa vai atacar aqui na ala da dama. O Ivanchuk não vai facilitar o ataque na ala da dama, faz o lance A3, segurando um pouco aqui o avanço com B4. Agora, bispo B7 pelo Praggnanandhaa, colocando pressão no peão central. E F4, isso aqui que é partida legal de ver, né? O Praggnanandhaa desenvolvendo, atacando na ala da dama, e agora o Ivanchuk vai pra briga aqui na ala do rei com F4. Torre de A em C8, colocando a torre na coluna semi-aberta, e aquele tempo importante para colocar o rei em segurança, rei H1. Dama D8 e agora torre de A aqui em E1, colocando mais firmeza no peão central. Torre em E8 e agora torre em E2. Bispo em F8 e agora dama em H3. Olha que legal, aqui o palco está montado, né? O Ivanchuk está direcionando todas as peças aí para um ataque na ala do rei. E o Praggnanandhaa continua agora com D5, tentando abrir aí a posição. Agora E5, o Ivanchuk mantém a posição fechada, vai avançando, ganhando espaço na ala do rei. Cavalo vem para E4 e agora F5. O lance que exclama, o início de todo o plano de ataque aqui do Ivanchuk. Ganha bastante espaço para as torres, né, se movimentarem. Vamos ver como continua a partida. Cavalo aqui em C5 pelo Praggnanandhaa. E agora F6 aqui pelo Ivanchuk. Então aqui o garoto deve começar a sentir a pressão aí da posição. O Ivanchuk está avançando rapidamente aí na ala do rei. Cavalo por B3, C por B3. E esse momento aqui é um momento importante na posição, porque o Ivanchuk está avançando com tudo aí na ala do rei. Seria muito importante aqui para o Praggnanandhaa fazer esse lance G6 aqui nessa posição. Eu sei, é um lance que parece que enfraquece um pouco, né, a cobertura aí do rei. Deve ser por isso que o Praggnanandhaa não jogou isso, mas seria muito importante, né, analisando com o computador e tudo mais, a gente vê que seria possível fazer esse lance, tá? E aí, enfim, primeiro paralisar o ataque do Ivanchuk na ala do rei, e depois de, por exemplo, B4, aí sim jogar um A5 e o Praggnanandhaa poderia continuar com as suas ambições na ala da dama, tá bom? Mas aqui o garoto Praggnanandhaa não jogou aqui o lance G6 e foi diretamente para A5, diretamente atacando aí na ala da dama. O Ivanchuk faz o lance agora torre E3, subindo aí a torre para atacar na ala do rei. Esse lance não é o melhor da posição, o Ivanchuk precisava ter capturado aqui em G7 para não dar a chance das pretas jogarem G6. Torre E3 é um erro aqui do Ivanchuk, porque ele ainda dá a chance para o Praggnanandhaa jogar o lance G6 e tentar parar os ataques aí na ala do rei, mas o Praggnanandhaa não aproveita a sua chance, vai com muita sede ao pote, já com B4 atacando na ala da dama, e agora é hora do Ivanchuk ir para cima. A partida segue aqui de uma forma muito bonita, com F por G7 atacando agora o bispo. O bispo captura aqui em G7. E agora, o que fazer? Vou salvar esse cavalo aqui? Nada disso, o Ivanchuk parte para cima com torre G3, colocando uma cravada aqui no bispo. E mais do que isso, ameaçando o terrível dama H6.
Dama H6 é a ameaça da posição, né? E aí não teria como defender aqui o bispo em G7, uma vez que o bispo está cravado. Então a partida seguiu com torre E7 aqui, né? Não, por isso que não dá para capturar aqui o cavalo, né? Se captura o cavalo, Dama H6 acabou, vai ser checkmate aí mais alguns lances, tá? Dá para ficar cobrindo aqui, postergando um pouco, mas vai ser checkmate. Então depois de torre G3, a partida seguiu com torre E7, esse lance da casa de F8 para a dama poder proteger o bispo. Torre F4, mais uma subida bonita aqui do Ivanchuk, que partida bonita, né? O Ivanchuk indo com tudo aí para cima, é uma subida muito perigosa, né? Porque ela libera aqui a fileira do fundo, é claro que o bispo vai poder cobrir aqui em G1 se for preciso, né? Para não levar checkmate, mas é um lance corajoso porque ele deixa o cavalo aqui e parte pro ataque, né? Legal, a partida continua com B pro C3, o Praggnanandhaa paga para ver, né? E agora então dama em H6 atacando aí o bispo. Dama F8, forçado, defendendo o bispo, e agora torre H4 atacando em H7. E nesse momento o Praggnanandhaa faz uma defesa precisa aqui, que é o lance F5, legal. H7 estava atacado, o bispo estava cravado, não dava para capturar aqui a dama. E F5 é um lance bom porque ele dá a casa de F7 aqui para o rei poder escapar. Mas será que vai dar tempo? O Ivanchuk continua com dama por H7 cheque. E depois de rei F7, dama G6. Opa, não vai a lugar nenhum esse rei, volta. O rei volta para G8. E aqui tem mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar o lance da vitória. O lance que segue com uma sequência aqui de checkmate em 2. Vale a pena nessa hora. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance jogado pelo Ivanchuk. Torre de G aqui em H3. Vai ser mate no próximo lance. Qualquer coisa que as pretas fizerem, C2 aqui, muito próximo, né? De querer aqui fazer uma dama. Mas aqui o Ivanchuk faria o lance simplesmente torre em H8 com checkmate. O bispo está cravado, não pode capturar a torre. E a torre está protegida aqui pela outra torre. O rei não tem a casa de F7. Seria um belíssimo de um checkmate, seria porque depois de torre de G aqui em H3 o Praggnanandhaa abandonou aí a partida. Vitória do Coroa, né? Vitória aqui do Ivanchuk, né? Aqui o campeão sem... o coroa sem coroa, né? Aqui o campeão sem coroa, Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, venceu aqui o garoto prodígio, Ramesh Babu Praggnanandhaa, que é aí tido como uma promessa, né, do xadrez mundial, quem sabe um futuro campeão mundial, né? As apostas já vão sendo feitas desde que a pessoa... porque ela vai mostrando, né? Não tem jeito, desde muito cedo vai conseguindo ali. É grande mestre muito cedo, ganha os torneios, a turma já fica de olho, né? Mas olha só, que partida sensacional. Onde o Praggnanandhaa errou ali, né? Ele foi, realmente, faltou o G6, né? Ele teve alguns momentos onde podia jogar ali o G6, tentar parar aí o ataque do Ivanchuk, mas ele... talvez não tenha calculado direito esse feroz ataque aqui, né, do Ivanchuk. É muito difícil calcular todos os lances imprevisíveis aí que o Ivanchuk vai fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos aqui, olha só, gente. Isso aqui é a precisão monstruosa, né, do Ivanchuk. 98,8% de precisão contra 89,1% de precisão aqui pelo Praggnanandhaa, né? Aqui o Praggnanandhaa cometeu 2 erros e uma gafe, né? E o Ivanchuk, nessa análise, considera que não fez nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida, apenas uma imprecisão, né? Na verdade, pessoal, eu fiz uma análise um pouco mais profunda, depois diretamente com o Stockfish, tá? Que eu tenho aqui no computador. E o computador considera realmente um erro lá do Ivanchuk quando ele jogou torre E3. Ele deveria ter primeiro capturado lá em G7, igual eu comentei no vídeo, tá? Então, esse relatório é muito bom. Inclusive, estou aprendendo a fazer os relatórios com mais profundidade. Mas é aquela coisa, pessoal. Existe um limite, né? Existe um limite que você pode fazer essas análises no site. Se você tem a possibilidade, né, de fazer as análises com mais profundidade ainda, usando os seus próprios computadores e tudo mais, você pode chegar em alguma conclusão diferente. E eu te digo mais, isso não tem fim, né? Se eu deixar o computador por dias analisando aquela posição, aí vai chegar até numa conclusão diferente, mas aí não tem cabimento, não precisa, né, pessoal? Mas é isso, esse relatório já tá ótimo, tá de bom tamanho. 20 melhores lances para o Ivanchuk, 13 para o Praggnanandhaa, um lance excelente para cada um, 3 lances bons, 7 lances de livro, uma imprecisão para o Ivanchuk, segundo esse relatório só, né? 3 aqui para o Praggnanandhaa, 2 erros e uma gafe. O Praggnanandhaa errou um pouco mais, se perdeu ali naquele momento onde ele deveria parar ali o ataque do grande mestre ucraniano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!
in New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone.